Oi meus amores, eu sou a Indy e hoje eu trouxe um vídeo diferente para vocês. Eu vou fazer com vocês um tour pelo meu Reading Journal, que é o meu caderno de leituras de 2025. Eu usei esse caderninho aqui da Tilibra, ele é capa dura, branquinho com esses detalhes pretos, não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Ele tem essa frasezinha aqui que eu achei a coisa mais lindinha. Ele é bem delicadinho no tamanho A5, ele também tem um elástico, né, pra quando a gente quiser deixar ele mais fechadinho, que é muito bom esse elástico pra quem gosta de fazer colagens, né, que o caderno fica mais gordinho, mas eu prefiro fazer mais desenhos, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu usei esse caderno, aí ele, na página inicial, ele tem isso daqui, mas eu resolvi não usar. E a página do meu Reading Journal é uma cena de orgulho e preconceito. Confesso pra vocês que fazia muito tempo, desde que eu tinha desenhado pela última vez, então assim, não ficou aquela coisa mais perfeita, mas eu gostei. É uma cena que eu gosto bastante, que é a cena do baile, então eu achei que ficou bem interessante. E eu amo desenho só com traço, gente, tipo uma linha só, sabe? Eu sou muito apaixonada, então eu gostei. Mas acho que poderia ter ficado melhor, mas enfim, é a minha capinha do meu caderno de leitura de 2025. Eu me arrependi de não ter colado essa folha aqui, porque direto eu abro, ó, e já vai direto pra cá. Eu podia ter colado isso aqui e começado aqui, que ia ficar mais confortável, mas na hora eu não tinha pensado nisso. Vocês podem ver, olha, que essa folha fica um pouco estranha, mas é isso, gente. Fiz a minha capinha bonitinha. A primeira página, então, do meu caderno de leituras é a página de não lidos. Eu me surpreendi com a quantidade de não lidos que eu tenho na estante. Eu fiz esse desenho aqui e eu coloquei todos os livros da estante que eu ainda não li. Porém, vocês vão ver que tem uns aqui que já estão sublinhados, né, com um marca-texto. Eu usei esse marca-texto da Cis na cor cinza. Sempre que eu ler um livro, eu vou vir e vou marcar com um marca-texto. Porém, vocês podem ver que esses primeiros livros aqui, eles estão marcados porque eu comecei a passar todos os livros, gente, depois que eu me dei conta e parei. Mas enfim, então esses livros eu já li em 2024, então a partir de 2025 eu vou marcar aqueles livros que eu já li. Mas como vocês podem ver, deu 3 folhinhas de livros não lidos, gente. Que vergonha. Eu amei esse desenho aqui, inclusive depois eu fiquei pensando porque eu não fiz como capa, porque eu achei muito fofinho. Aqui tem umas borboletinhas. E eu deixei essa folha aqui, caso eu precise preencher com alguma coisa. E deixei essa página aqui, que eu deixei até um desenho bonitinho aqui, para colocar os livros que eu adquiri ou ganhar durante o ano de 2025. Eu pretendo também colocar na frente o valor, então eu não sei se eu vou acabar fazendo um quadrado aqui com o nome tipo preço, sabe? Ou se eu ganhei, colocar uma observação, porque eu também quero ter controle esse ano do quanto eu estou gastando com livros novos, então eu acho que isso é interessante, por isso eu acabei deixando essa paginazinha aqui, e eu acho que vai ser bem interessante para o meu ano de 2025. Eu pretendo ler os livros que estão encalhados na estante, diminuir bastante essa lista de livros não lidos, que na verdade aumentou em 2024, porque eu não estava lendo tanto quanto eu já tinha lido antes, né? Por exemplo, em 2023, que eu li bastante, e eu comprei a mesma quantidade de livros que eu geralmente compro, então estou comprando e estou lendo menos. Acabou que ficou mais livros não lidos na estante, mas isso vai mudar em 2025, porque a minha prioridade vai ser diminuir bastante essa listinha aqui. E comprar o menos possível, né, gente? Então, por isso que eu quero ter essa página de controle. Passando essa página, eu tenho aqui um sistema de avaliação. Eu amei essa página, gente. Eu achei que ficou muito fofinha. Eu usei um adesivo. Eu fazia parte de um clubinho de assinaturas, onde a gente recebia, né, adesivos em casa, devocionais. Então, eu tenho bastante adesivos desse estilo e eu achei muito, muito fofinho. Então, aqui eu coloquei como geralmente eu avalio as minhas leituras. E as cores que eu usei aqui é porque nessa paginazinha aqui de livros de 2025,
eu vou preencher de acordo com a nota que eu for dar pro livro. Então, se eu dei a nota 5, eu vou colorir aqui de amarelinho. Então, eu acho que vai ficar bem visual e vai ficar bem bonitinho, bem coloridinho. A minha meta para esse ano é 60 livros, porque eu tinha colocado no passado 80, e como o meu ritmo de leitura caiu muito, porque eu tô tendo muitos afazeres, eu achei melhor reduzir a minha meta. Nessa página aqui coube 66 livros. Então, se eu passar de 60, vai ser ótimo. Se eu melhorar o meu ritmo de leitura também. Mas a minha meta vai ser 60 livros, eu espero conseguir. Eu achei muito fofinha essa página. Depois eu venho com um trakezinho aqui de leitura por mês. Então, eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E aí eu vou colorindo à medida que eu for lendo. E aí vai ser uma página onde eu vou conseguir ver bem visualmente como tá as minhas leituras por mês. Então, aqui eu fiz um desenho e eu fiz uma escala de leitura, gente. Talvez fique difícil para vocês entenderem, porque não tá preenchido. Mas, por exemplo, se janeiro eu li 8 livros, eu vou dar um checkzinho aqui. E aí eu vou conectando pontinho com pontinho, vendo se aumentou a minha leitura ou diminuiu. Então, por exemplo, se fevereiro eu ler 12 livros, né? Então, do 8 aqui, eu vou fazer um tracinho até o 12. E assim por diante, sabe? Então, eu vou ter controle de como que tá indo a leitura. Se eu tô diminuindo, se eu tô aumentando, que mês eu li mais, enfim. Eu achei essa escala super interessante, por isso eu acabei colocando ela aqui. Confesso que ficou meio desproporcional esse desenho. Depois que eu já tinha feito o desenho, que eu fui fazer a escala, então não ficou tão bacana quanto eu gostaria, mas ainda assim, eu acho que vai ser uma página bem interessante. Seguindo, eu tenho aqui então, né, a minha leitura em pixels. Aqui nessa página, né, que tem esses livrozinhos, eu vou dar um checkzinho. Cada dia que eu ler o livro, eu vou colorir aqui de cinza e ver como que tá a minha leitura o ano inteiro, né? Então vai dar pra ver que dias que eu li e dias eu não li. Eu achei bem interessante. E eu tinha visto isso daqui no Pinterest, que é basicamente... aqui eu vou colocar se eu li ou se eu não li somente. E aqui eu vou colocar se eu tô lendo um livro físico, se eu tô lendo e-book, audiobook, se eu tô lendo uma combinação de livro físico e e-book, por exemplo, quando eu estiver lendo 2 livros ao mesmo tempo, dá pra eu ter, assim, um controle maior. E quando eu finalizar o livro no dia, eu vou colocar esse pontinho. Então, eu achei super interessante. Eu acho que dá pra ter um controle bem legal. Por enquanto, a página tá bem neutra, mas eu acho que à medida que eu for preenchendo, vai ficar bem coloridinho. Por isso, eu não quis colocar muitos detalhes, nem enfeitar muito essas 2 páginas, porque eu acho que vai ficar bem colorido, vai ficar bem bonitinho à medida que eu for preenchendo. Em seguida, eu tenho 2 páginas que eu gostei bastante. A primeira delas é Ler para Ganhar. Eu já tinha visto isso antes, inclusive teve um outro ano que eu fiz algo parecido. E como esse ano eu quero ler os livros que estão parados no estante, eu acho que isso aqui é um bom incentivo, porque eu não vou comprar livros a menos que eu tenha cumprido a meta. Então, a minha primeira meta é ler 5 livros. Li 5 livros, tenho direito a comprar um livrinho. Gente, eu achei isso aqui o máximo. E aí, à medida eu vou lendo, né? E aí, quando eu chegar aqui no livrinho, eu tenho direito a comprar. Por exemplo, aqui se eu chegar nesse segundo livro, eu tenho direito a comprar mais um livro. Então, eu já tenho direito a comprar 2 livros. Aí, tem alguns que tem 2 vezes, ou seja, eu vou poder comprar 2 livros quando eu bater essa meta. E assim por diante. E se eu completar a metinha aqui embaixo, eu ganho um box de livro. De mim mesma, né, gente? Mas eu acho que é um incentivo super bacana. À medida que eu for lendo também, eu vou colorindo. E aí eu acho que é um incentivo legal. Tanto pra gente alcançar as metas, quanto também pra gastar menos com livros. Então eu achei super interessante. E do lado eu tenho o gênero tracker. Basicamente aqui eu vou fazer um controle dos gêneros literários que eu tô lendo. Então eu coloquei aqui os gêneros que geralmente eu mais leio, tentei deixar assim super amplo, então tem romance, fantasia, sci-fi, suspense, não ficção, poesia, HQs e mangás, contos, terror e livros clássicos. Então eu vou aqui preenchendo esse quadradinho à medida que eu li, por exemplo, um livro de não ficção, preencho um quadradinho, um livro de romance, preencho um quadradinho. Eu não coloquei muito detalhe aqui, porque, por exemplo, livros de romance são romance geral, que geralmente vai ter romance romântico, tá, gente? Esse romance aqui, eu já pensei em livros que tem como foco o romance mesmo.
E são livros que geralmente a gente lê uma maior quantidade. Então talvez extrapole, não sei. Fantasia e sci-fi também geralmente eu leio muito. Então é claro que eu sei que alguns aqui vão ter bem menos livros e outros vão ter mais. Então eu deixei esse espaço aqui caso eu precise aumentar. Mas eu achei muito bonitinho e eu acho que dá para ter um controle bem bacana também dos gêneros que eu estou lendo. Seguindo aqui então, eu tenho uma página que eu achei muito lindinha. Eu vi isso aqui também no Pinterest, que é o bingo literário, com algumas metazinhas aqui. E aqui, gente, nesse livrinho aqui, aberto, que eu achei assim, uma das páginas favoritas do meu Reading Journal, aqui eu tenho os meus livros que eu tenho como meta para 2025. Então, sabe aquela listinha de 12 livros para 2025? Eu já coloquei os nomes aqui. E o meu objetivo, na verdade, é acrescentar todas essas páginas aqui com livros que eu quero muito ler. Então, eu já tenho aqui em mente, por exemplo, colocar aqui livros que estão naquela lista de 30 livros antes dos 30. Em 2025 eu faço 30 anos, então é uma meta que eu preciso bater, então eu vou acrescentar aqui e vai ficar aqui cerca de 24 livros para 2025 ou 25 livros para 2025. Então eu pretendo preencher com o restante. Aqui eu coloquei aqueles livros que estão no meu vídeo de metas para 2025. Se vocês não assistiram, corre lá, porque o vídeo tá muito legal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Então tá preenchidinho aqui, eu achei essa página bem linda, bem fofinha. E o bingo, basicamente, a gente vai preenchendo aqui à medida que a gente vai cumprir as metas. Então, por exemplo, um livro que eu chorei lendo, aí eu marco aqui. Li um livro de terror, marco aqui. Eu tentei colocar algumas metas não impossíveis, mas, por exemplo, eu tenho aqui uma trilogia. Então, eu só vou poder cumprir isso daqui, né, preencher, se eu ler a trilogia inteira. Mas eu acho que é um ótimo incentivo, eu acho que vai ser bem divertido. Imagina eu conseguir preencher o bingo todo, eu vou ficar muito feliz. E eu até pensei também em colocar um brinde, uma prendinha, caso eu consiga todos essas metinhas aqui, né, todos esses desafios. Na próxima página, então, eu tenho a minha lista de 30 livros antes dos 30, aqui também eu coloquei um adesivo, e o desafio de A a Z, tá? Então, aqui a gente tem alguns livros que eu já li, inclusive, só que o número 29 e o 30 são 2 livros que eu desisti de ler. Um deles eu comecei, gente, não estava fluindo. E o outro, realmente, eu vi que eu não tinha interesse realmente em ler. Então, eu tirei da lista e eu vou preencher aqui com 2 nomes de livros, de preferência clássicos, que eu quero muito ler, que eu realmente quero ler, que eu acho que eu devo ler antes de completar os 30 anos. Então, tem 2 aqui que eu ainda não coloquei, porque eu tô pensando muito qual livro que eu vou colocar aqui. E no desafio de A a Z, basicamente, o desafio é a gente preencher essa lista com os títulos dos livros. Então, por exemplo, se eu li um título que começa com a letra C, por exemplo, Cidade de Bronze, que é um livro que eu pretendo ler em 2025, eu vou preencher aqui, Cidade de Bronze. E o objetivo é a gente ler realmente um livro para cada letra do alfabeto, e eu achei super interessante. Claro que tem letras aqui que provavelmente eu não vou conseguir, mas eu acho que é um incentivo legal e é um desafio legal para ter no caderninho de leituras. Continuando, eu sei que essa página tá bem neutra, mas aqui tem 2 coisas que eu amei, que eu achei que eu precisava ter no meu caderno de leituras. O primeiro é esse desafio de países visitados através dos livros, onde basicamente eu vou colocar aqui a bandeirinha de cada país que eu consegui visitar através dos livros. Então, por exemplo, eu li um livro nacional, vou colorir aqui a bandeirinha do Brasil. Então, essa página vai ficar bem colorida. Li um livro dos Estados Unidos, preencho a bandeirinha dos Estados Unidos. Eu até comecei a fazer aqui, só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar, ó. Comecei a desenhar algumas bandeiras de países que geralmente eu leio. Então eu acho que vai ficar bem legal, vai dar pra gente ter um controle bem bacana. E eu não fiz nenhum desenho, porque eu acho que já vai ter bastante desenho nessa página. E aqui a gente tem a Copa dos Livros de 2025, onde basicamente todo mês eu vou colocar aqui o nome do livro favorito daquele mês. Então tem aqui 12 espacinhos, né, de janeiro a dezembro. E aí, por exemplo, janeiro e fevereiro, eu vou colocar os nomezinhos aqui. E depois eu vou fazer, tipo, uma competição entre esses 2. Qual que é melhor? Aí eu preencho aqui. E no final eu vou ter o melhor livro do ano, a melhor leitura do ano.
Essa página eu amei, eu queria muito ter feito em outros caderninhos e eu acho que vai ser muito interessante, principalmente porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de escolher o melhor livro do ano todos os anos, mas eu acho que vai ser uma coisinha interessante, um desafio legal de fazer. Seguindo aqui, eu tenho a página de desafio das palavras e controle de sagas. No controle de sagas, eu basicamente vou fazer um controle das sagas que eu estou lendo. Então, duologia, trilogia, séries. Então, eu coloquei aqui algumas séries e algumas trilogias que eu quero ler durante o ano de 2025. Então, por exemplo, tem a duologia Divinos Rivais, que eu já li o primeiro livro, por isso que tá preenchidinho aqui. Tem Castelo Animado, que eu quero ler essa trilogia toda em 2025. A trilogia Cósmica, que inclusive eu já comecei a ler o primeiro livro. Então, eu quero ter esse controle, à medida que for passando o tempo, eu vou preenchendo aqui. E o desafio das palavras é o desafio literário do Geek Freak, que é o GF, né, o Vitor, fez durante o ano de 2025. Para cada mês, a gente vai ter uma palavra e a gente vai ter que ler um livro de acordo com essa palavra. A gente tem essa palavra-chave e a gente tem que ler algo relacionado. Por exemplo, em janeiro, eu esqueci de colocar aqui embaixo, né, a palavra-chave, gente, me desculpa agora que eu percebi. Mas, por exemplo, janeiro, a palavra é iluminação. Então, eu pretendo ler o livro Toda Luz que Não Podemos Ver. A gente tem sempre que ler um livro cujo título tem a ver com a palavra-chave daquele mês. Então, eu achei super interessante, deixei aqui para eu poder acompanhar como eu tô indo nesse desafio, se eu tô cumprindo e tudo mais. Claro que talvez eu não siga exatamente a ordem que o GF colocou lá no vídeo. Então, por exemplo, eu posso acabar cumprindo o desafio de agosto antes de cumprir, por exemplo, de março, mas o objetivo é eu fazer esses 12 desafios em 2025. E a última página do meu caderninho de leituras é essa página onde basicamente eu vou colocar o título do livro, o autor e a quantidade de páginas desse livro. Eu comecei a colocar as linhas, gente, mas não sei. Eu não tava gostando de como tá ficando, então eu não sei se eu vou terminar de preencher a linha, se eu vou colar aqui e vou criar novamente uma página diferente. Eu achei que ficou bem simples, meio apagadinho. Não sei, mas por enquanto tá assim. Então aqui basicamente eu só vou colocar o título, o autor e a página. E eu, né, depois dessa página, eu tava pensando em colocar aqui, tipo uma fotinho pequenininha da capa do livro, o nome, e colocar um pequeno resumo do livro. Porém, eu já faço isso daqui que eu vou mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês aqui. Então aqui tem o nome, o autor, a quantidade de páginas, a publicação, a tradução, os personagens e o resumo do livro. Eu faço isso com todos os livros. Então, não sei se vai ser necessário eu fazer aqui também. Então, eu tô vendo como que eu vou fazer, se eu vou continuar assim ou se eu vou passar para o caderno de leituras, mas basicamente é assim que estão as minhas primeiras páginas do meu caderno de leitura de 2025. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amo ver esse tipo de vídeo. Me contem aí qual foi a página que vocês mais gostaram e me deem dicas também de páginas que vocês acham interessante ter no Reading Journal. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.